Eu quero convidá-los para a nossa meditação nesta noite, a abrirem suas Bíblias em João, no Evangelho de João, capítulo 8. A partir do versículo 1 até o versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Amém, irmãos? Então diga, graças a Deus. É bom dizer graças a Deus de vez em quando. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, nós precisamos entender a transformação que Deus faz na nossa vida quando nós nos encontramos com Jesus. Um dos grandes problemas da nossa existência é nos auto-identificarmos, é sabermos quem nós somos. Porque quando temos a consciência de quem nós somos, nós entendemos o projeto de Deus para a nossa vida. E de vez em quando nós erramos na avaliação, na definição de quem nós somos. Ou nos colocamos em uma posição além daquilo que de fato nós somos, ou nos colocamos numa posição inferior àquilo que de fato nós somos, ou não sabemos sequer o que consiste a nossa essência, a nossa existência. E desde a história até os tempos de hoje, sempre será assim. Esse vai ser um problema sério na humanidade de uma maneira geral. Quem sou eu? E às vezes alguns dizem assim: mas é fácil, é só você saber qual é o seu nome, que você saberá quem você é. Ora, não conheço tantos outros Edersons, mas já conheci alguns. Não sou o único Ederson. E normalmente os Ederson que eu conheço são diferentes de mim. Eu tenho uma personalidade, um jeito de ser, e eles têm outro. Tem várias Marias, vários Joãos, Ricardos, Renatos, Priscilas. Tem vários, não tem tantos Isaacsons assim. Mas deve ter outros. Ou seja, o nome por si só não nos define, não é verdade? Aí a gente diz assim: mas então a sua profissão te define. Ora, não necessariamente, porque na sua profissão não tem tantos outros que fazem a mesma coisa que você faz, e não são esses tantos outros diferentes de você. Ou seja, por si só não nos define a nossa profissão.
Aí a gente pode dizer, mas então a nossa família nos define, porque nós somos uma família peculiar, particular. Os nossos membros da família, eles têm uma característica própria. Nós sofremos, portanto, influências no decorrer da vida. E a sua forma de ser família não necessariamente seja a forma minha de ser família, ainda que tenha parâmetros comuns para todos nós, pensamos do ponto de vista espiritual. Nossas experiências, nossos erros, nossos acertos, também não respondem à questão de quem nós somos. Aí a gente chega diante do espelho e diz assim, agora eu consigo me identificar. Aí está o Ederson. Aí está o Ederson de hoje, não é o Ederson que tinha 15 anos. E nem o Ederson quando tiver 80 anos. É o Ederson de hoje, não é? Ou seja, o espelho não nos define também a respeito de quem nós somos. Deixa eu contar uma história para vocês de alguém que descobriu quem era exatamente no momento em que parecia que tudo estava perdido. Porque na história ou na jornada da nossa vida nos encontramos em momentos que parece que não sabemos para onde vamos, não sabemos de onde viemos, não temos perspectiva, não temos definições nem de nós mesmos, nem do projeto ou do propósito da nossa existência. Talvez seja esta a história desta mulher. Nós precisamos entender que Deus sabe muito bem quem nós somos. Uma coisa é nós pensarmos quem somos, outra coisa é ouvirmos as pessoas dizerem a respeito do quem somos, ou talvez a sociedade estabeleceu um estereótipo sobre você, mas outra coisa é nós conhecermos a respeito do que Deus diz que nós somos. A história dessa mulher talvez parece que tenha sido a história de muitos de nós. Às vezes passamos por situações difíceis na nossa existência que mistura drama e dor, que mistura os desejos do nosso coração com os sofrimentos que nós experimentamos, que mistura a busca por prazer, mas sobre os nossos ombros vem aquele peso de culpa. Meus irmãos, nós precisamos nos libertar destas coisas e encontrar o estado em que haja harmonia entre as coisas que nós desejamos, queremos, e os valores que nós buscamos e cremos neles. Ontem eu estava conversando com um rapaz e ele falando sobre os dramas da sua vida, e eu disse de maneira enfática e categórica, o que vai definir a sua trajetória não é a sua decisão em si mesma, mas é o que você crê a respeito de Jesus. Porque muitas vezes nós estamos pensando que precisamos de coisas ou de situações ou circunstâncias diferentes na nossa vida, quando nós estamos precisando de fato de Jesus. Porque quando Jesus entra no nosso coração, faz parte da nossa existência, os projetos da nossa vida se definem. As coisas à nossa frente se tornam diferentes. Os olhos com os quais nós vemos a existência são diferentes. A cosmovisão que nós temos a visão do mundo, das coisas ao nosso redor, quando parte da perspectiva bíblica, muda completamente a nossa história. E ajuda-nos a nos definirmos a respeito de quem somos. Nós precisamos, meus irmãos, entender que é preciso haver paz e harmonia e equilíbrio entre as coisas que nós sentimos e as coisas que nós cremos. É comum ouvir pessoas dizendo assim, eu sei que isto não é o que a Bíblia ensina, mas é o que eu estou sentindo que devo fazer. Ele está terrivelmente enganado. Deus não colocará um sentimento legítimo no seu coração se for diferente daquilo que as Escrituras nos ensinam. Então nós temos que orar, Senhor, organiza os meus sentimentos, para que o que eu penso,
para que o que eu sinto esteja em sintonia com a sua vontade, com o projeto do Senhor para a minha vida, com o que o Senhor determinou, o propósito do Senhor para a minha existência. Há em nossos dias uma consciência de que nós somos aquilo que os rótulos que usamos dizem que somos, e não é assim. Nós somos aquilo que Deus determinou para que fôssemos. Nós precisamos entender que a nossa existência, ela é um projeto divino. E como que eu vou descobrir, então, as características da minha existência segundo o projeto de Deus? A partir das Escrituras. É preciso que aprendamos que ninguém, nem nós mesmos, temos o direito de circunscrever, de estabelecer o nosso futuro. É Deus que já fez e o mantém na palma das suas mãos. E deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes em segredo. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé, caminha pela fé, anda pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de coisas que se esperam. O que eu creio plenamente, ainda que eu não veja transparentemente, é que o meu amanhã está nas mãos de Deus. Eu creio plenamente que o Senhor sempre conduzirá a minha jornada a bom termo. Sempre me levará a cumprir com as coisas que Ele definiu para que na jornada da minha existência eu cumprisse. É Ele que tem o cuidado da minha vida em suas mãos. Você já observou que a Bíblia está cheia de rótulos na vida de pessoas? E é interessante que Deus não se ligou muito pelos rótulos, Ele simplesmente transformou as pessoas que tinham esses rótulos. Vamos citar alguns deles. Abraão foi tido como mentiroso. Jacó foi tido como o enganador. Moisés foi considerado um assassino. Isaías como um pecador. Jeremias, uma criança, um chorão. No Novo Testamento, a mulher samaritana, uma mulher religiosa, mas que estava nem aí para o cumprimento da sua religiosidade. A mulher adúltera, Mateus, o publicano, visto por muitos como roubador. Tiago, o zelote. Pedro, o negador, aquele que negou Jesus. Saulo, o perseguidor da igreja. Aí a gente olha para a minha história, para a sua história. Quem sabe alguns desses ou outros rótulos negativos poderiam ser impregnados a você. Podiam identificar, talvez, um momento da história da sua vida. A história desses homens e mulheres é a melhor história de que nós não somos condenados a seguir o rumo determinado por nossos estigmas. O que eu quero dizer a você é: creia no que Deus diz a seu respeito e não do que os homens dizem a seu respeito. Não foi isso que tentaram fazer com esta mulher que foi encontrada em adultério? A lei diz que ela tem que ser apedrejada, ela é uma adúltera, vamos tratá-la como tal. Imagine você se fôssemos tratados como pessoas rotuladas no momento em que nós tenhamos na nossa história de vida cometido algum erro, algum pecado, alguma coisa com a qual você lutou para vencer ou se desvencilhar dela. Nós seríamos homens e mulheres frustrados e decepcionados na nossa existência. Ou se você pensasse que por causa de um erro isolado na sua caminhada de vida e de vida cristã, você pudesse então tirar uma conclusão e a conclusão fosse: estou condenado.
Não é isso que muita gente tenta fazer? Quando nós erramos e falhamos, as pessoas olham para nós, e muitas vezes os cristãos, e diz: está condenado. Estabelece uma sentença por ele mesmo. Que a nossa vida está nas mãos do Senhor, é uma verdade, e o Senhor nos vê não como os homens nos veem. Olha só o que diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 16:7. Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Não é? Você já observou que nós somos tendenciosos a escolher talvez as pessoas para estarem à nossa volta? Como o povo queria um rei, né, bonito, alto. Escolhe esse. Nós escolhemos aos nossos olhos as melhores pessoas. Mas você já observou que muitas vezes, ou talvez a maioria delas, nós estamos enganados quando escolhemos pela aparência? Nós precisamos aprender a lapidar os nossos gostos e observações a respeito das pessoas que estão ao nosso redor, porque por trás talvez de uma falha, de um erro, de um desentendimento, de um descontentamento, há pessoas que são transformadas pelo poder de Deus, e a beleza que não é inerente dela mesma, mas de Deus, se evidencia na vida delas. Pode haver coisas boas no homem, queridos. A partir da criação não há um justo, não há um bom sequer, mas a partir da redenção nós nos tornamos pessoas abençoadas e transformadas pelo Senhor. Vamos olhar então algumas frases nesse texto, desse diálogo entre Jesus e a mulher, e tirar algumas lições para a nossa vida. Eu queria que você observasse o verso de número 10. O verso de número 10 nos diz assim: mulher, na verdade, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? E ele faz uma pergunta, né? Ninguém te condenou? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, seria algo comum entre esses que, entre aspas, religiosos que estão ao redor de vocês. A tendência deles é condenar, é apontar o erro e é trazer uma sentença. O versículo 3 nos diz que quem a trouxe ao templo foram os escribas e fariseus. Gente do templo, gente religioso, gente que convivia com as pessoas que estavam próximas de Jesus. Eles eram os religiosos de plantão da época. Buscava cumprir os mandamentos do Senhor, que estavam preocupados com os pormenores da lei, mas acabaram se esquecendo do homem para quem a lei foi escrita. Nós temos esta tendência de esquecer a razão pela qual Deus faz o que faz, do que Deus ensina, do que Deus mostra, do que Deus revela nas Escrituras. Nos esquecemos do propósito da história da redenção. Se existe toda uma atitude de comportamento que deve reger a vida do cristão, é para o bem do próprio cristão, porém não está as coisas que são estabelecidas acima do projeto e do propósito de Deus na vida das pessoas. Em outras palavras, não é apenas o fazer as coisas que vai fazer de nós pessoas agradáveis e aceitáveis diante do Senhor. É preciso que haja um coração entregue, daí a lei servirá para me conduzir em uma vida que agrada o Senhor. Mas se eu colocar a lei superior à intenção de ajudar, de abençoar, de ver as pessoas à minha volta, para que eu possa ser um canal de bênção, um instrumento de trazer paz e alento ao coração, eu estou esquecendo o propósito maior da lei.
A lei nos ensina, resumidamente falando, a fazer duas coisas que se elevam em todas as outras, que é amar a Deus, adorar o Senhor, reconhecê-lo como soberano e amar ao próximo, como a nós mesmos. Não é isso que nos ensina a lei? Toda lei não está circunscrita para isso, para que nós então vivamos em comunhão com o Deus Criador de todas as coisas e em comunhão uns com os outros. Portanto, queridos, nós precisamos aprender a olhar diferentemente uns para os outros. Quebrar, nos desvencilhar das censuras que se estabelecem diante de nós e que nos bloqueiam os relacionamentos. Nós temos que abraçar sem nenhum preconceito. Nós temos que nos relacionar com a oportunidade de servir ou para servir. Nós temos que amar a ponto de nos dedicar, inclusive sacrificialmente. Não, obviamente, estou falando de morte, mas um sacrifício de abrir mão de algumas coisas que talvez você tenha prazer em si mesmas, para o bem do outro. Sabe por que nós temos a dificuldade de fazer isso? Porque nós nos achamos o centro do universo. Tudo deve convergir para nós. Não queremos dividir nada. Nós não queremos compartilhar nada. Nós não queremos, muitas vezes, sequer compartilhar a nossa vida, contar as nossas experiências, compartilhar as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas lutas e provações e dizer: ore por mim, eu preciso de oração, preciso de ajuda, que alguém me estenda uma mão. Nós queremos que nós sejamos atendidos, acolhidos, mas não somos recíprocos em atitudes que abençoam e que ajudam o outro. Às vezes não cometamos o mesmo erro de julgar as pessoas equivocadamente, e não podemos, obviamente, fazer isso. Às vezes olhamos na história do cristianismo, nem todos que julgaram e julgaram hipocritamente. Às vezes há um julgamento legítimo que precisa levar as pessoas à consciência do erro para que se retrate diante de Deus. Mas jamais nós devemos prescindir de que, ainda que haja erro, há restauração, cura, perdão, misericórdia e graça da parte do nosso Deus. Nós precisamos de conversões genuínas, como foi o caso de Saulo de Tarso. Sua grande marca era a ostentação da vida religiosa. Ele não era cumpridor da lei, mas perseguia os cristãos. Pessoas que focavam na forma, mas esquecia do que fazia parte essencial do homem. Nós precisamos muito uns dos outros, meus irmãos, e de sermos generosos e complacentes uns com os outros. Sabe por quê? Não é apenas alguns de nós que erram. Todos nós erramos. E não estou aqui em defesa do erro, estou em defesa da consciência de que precisamos ter da realidade da nossa existência diante de Deus, de que precisamos da sua graça e da sua misericórdia para que nós nos mantenhamos vivos e protegidos e guardados por Ele. Às vezes somos apontados nas nossas falhas. Veja o que o pastor fez, veja o que o líder fez, veja o que o irmão fez, veja o que a criança fez, veja o que o jovem fez, e nós erramos mesmos. Mas temos que ter o cuidado se nesta atitude de acusação nós estamos bloqueando a percepção dos nossos erros. Talvez não adulterei, mas olhei para uma mulher ou para um homem com um olhar impuro. E a Bíblia diz que mesmo no olhar você já adulterou. Talvez você não roubou, mas você, no final do ano ou no início de cada ano, mente para fazer a sua aposentadoria, para ter uns dólares a mais. É um erro tão grande quanto o outro. Nós precisamos nos colocar na mesma dependência de graça diante de Deus. Não sou melhor do que vocês, nenhum de nós é melhor do que ninguém.
Todos nós precisamos do Senhor nosso Deus, da ajuda do Senhor nosso Deus. Se Jesus houvesse feito a pergunta à mulher, momentos antes ela poderia ter dito: aqui estão os meus acusadores, Senhor. São estes que me tomam pelos cabelos, que me tomaram pelos cabelos, que rasgaram as minhas vestes, estão prontos a me punir. São estes que com pedras nas mãos já me condenaram e esperaram o momento de executar a sua sentença. São estes aí. Mas quando Jesus fez a pergunta à mulher, sua palavra que traz quebrantamento, que traz humilhação, sua palavra ungida e cheia de poder do Espírito Santo, tinha quebrado a cerviz daqueles homens e os feito perceber a sua condição de pecadores. Ela estava com Jesus. Onde estão os nossos acusadores, talvez, no tempo presente? De onde emanam as acusações que pesam sobre nós todo dia? Às vezes a gente é condenado pelas pessoas, mas pela nossa própria consciência também, pelo próprio diabo. E o diabo é que assume esta posição maior de acusador, porque não quer que você viva em paz e liberto do peso da condenação. Jesus quer que você viva livre, o diabo quer que você viva preso e acorrentado. E nós precisamos entender esta realidade, para que nós então consigamos ver em Cristo Jesus a condição de uma vida liberta, mesmo que tenhamos pecado. Quebrantados pelo poder do Senhor, nós nos humilhamos em sua presença, e Ele faz de nós pessoas novas, transformadas e perdoadas. É verdade que nós somos pecadores. A Bíblia diz, nós estamos estudando 1 João aqui na igreja, e a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se qualquer um de vocês, qualquer um de nós que está aqui nesta noite, disser: eu não tenho pecado algum, não sou eu, a Bíblia está dizendo: você é um mentiroso. A verdade não está em vós. A Bíblia diz: não há justo nenhum sequer. Nós pecamos por palavras, por pensamentos, por atitudes. E veja bem que a insistência nas pregações nesta igreja é de que vivamos uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Deus, uma vida pautada nas Escrituras, mas nós não podemos nos desvencilhar da realidade de que somos pecadores, não para nos dar um legitivo para a gente pecar mais, não, é para nos humilharmos com gratidão debaixo da poderosa mão de Deus. Para isso. Dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor não me condena, porque o Senhor me perdoa, porque o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O Senhor nos dá uma nova oportunidade, nos traz de volta à vida. E nós precisamos entender que trazer de volta à vida é dar a você uma condição diferente do que você tinha antes. Antes você estava morto nos seus delitos e pecados. E é preciso ainda enfatizar que não podemos nos acomodar com os nossos erros. Tem muitas pessoas dizendo: isso Deus não fez ainda na minha vida, Deus não me transformou nesta área, às vezes quase que trazendo a responsabilidade dos seus erros para Deus. Deus quer toda a sua transformação. Às vezes a gente vem para a igreja, cultua o Senhor, adora o Senhor, mas vive uma vida diariamente descomprometida com o Senhor e desassociada da retidão, da integridade e da verdade. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque falta o essencial na sua vida: nascer de novo. Deus não te leva simplesmente a fazer as coisas por fazer, e faz de você uma nova pessoa. Então você era assim, mas agora você não é mais. Você é uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram
novas. Avalie a sua vida e observe se, como convertido, você tem vivido como alguém que nasceu de novo. Alguém que foi transformado pelo poder do Senhor. Meus irmãos, o diabo quer nos destruir. E às vezes nós temos corrido o risco de ouvir a voz do diabo como se o que ele oferece fosse melhor do que o que Deus nos oferece. E temos que tomar cuidado com isso. Lembra, desde o início, Deus falou uma coisa para os primeiros pais, Adão e Eva: não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comerdes, certamente morrerás. Aí veio o diabo e falou assim: é certo que não morrerás? Falando uma mentira, e às vezes a gente tem ouvido isto, uma voz que vem do inferno dizendo: pode continuar nesse pecado, não vai acontecer nada, é certo que não morrerás. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus nos renova, nos traz um senso de responsabilidade, e aí a gente peca, e quando pecamos nós temos que nos humilhar na presença de Deus e confiar na graça perdoadora de Cristo Jesus. E é interessante que às vezes o diabo envia mensageiros, né? Não foi isso que aconteceu com esta mulher pega em adultério? Estavam ali os escribas e fariseus, pegaram essa mulher e levaram: toma aqui, Jesus, condena. Nós precisamos ser instrumentos de graça, queridos. O diabo já está condenado por Deus. O Senhor Jesus triunfou sobre ele na cruz. E os homens são tão pecadores como nós, e todos precisam de se arrepender debaixo da poderosa mão de Deus. Nós precisamos ficar a sós com Deus muitas vezes e avaliar a nossa vida, para nós nos humilharmos diante do Senhor. Se eu puder dar um conselho a você, preocupe mais com a sua vida. Ah, pastor, mas é importante sabermos da vida do nosso irmão para que vivamos em comunhão. Na verdade, nós temos responsabilidades mútuas. Mas não pode haver incoerência do cuidado pessoal com o cuidado que eu vou ter com o outro. Vocês não imaginam a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros subir aqui à frente, pregar uma mensagem como essa. Jamais quero dar a vocês a impressão de que tudo que eu digo eu cumpro perfeitamente, eu procuro cumprir. E preciso da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Porque todos nós estamos na mesma condição, dependentes do Senhor, para que vivamos em obediência e consigamos superar, vencer as tentações que nos sobrevêm diariamente, para nós fugirmos do caminho da graça. Mulher, onde estão os teus acusadores? Diante disso, a gente precisa buscar o Senhor, colocar a nossa vida nas contas do Senhor, assumir uma condição de pecadores, de pessoas incapazes de fazer por si só e cumprir com a vontade de Deus, daquele que é santo, poderoso e tremendo. Mas é possível ter a intenção de fazê-lo e confiar na graça que pode capacitar você a viver uma vida de obediência. Esta é uma frase que eu queria que você pensasse. Duas coisas você pode analisar aqui: onde estão os teus acusadores e a quem que você tem acusado. E aprender que nós podemos ser alcançados pela mesma graça de Cristo Jesus que esta mulher alcançou. A segunda frase que eu quero destacar é: se eles não te condenam, eu tampouco te condeno. Não é isso que diz o verso de número 11? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Ninguém a condenou. E Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais.
o olhar do Senhor se dirigiu àquela mulher com graça. É isso que você encontra quando se arrepende sinceramente diante do Senhor e confessa os seus pecados. Nós precisamos parar de ter medo de nos relacionarmos com o Senhor. É exatamente o que o Senhor quer, é que nós nos relacionemos com Ele, confiemos nele, na sua bondade, na sua graça. Não meça as ações do Senhor sobre você, como aqueles com quem você convive têm agido a seu respeito. Porque muitas vezes os homens são implacáveis, as pessoas ao nosso redor são impiedosas, são duras, querem nos ver destruídos. Mas nós precisamos voltar os olhos para o Senhor da graça, Jesus. E quando a gente se submete a Ele, o nosso coração imediatamente é aliviado. Fico imaginando aquele diálogo com aquela mulher. No mínimo ela devia ter pensado, ele não devia estar nem conversando comigo, está me dando atenção, está falando comigo. Onde estão os teus acusadores, mulher? Não sei o que ele estava escrevendo no chão, mas o que mais importa aqui é que ele se voltou para transformar a vida daquela mulher. Nem eu tampouco te condeno. O Senhor tem o direito de nos fazer perecer, mas por amor e misericórdia, Ele nos dá vida. A gente precisa redescobrir a doutrina da graça, queridos. Não uma graça barata, mas uma graça real e verdadeira. A consciência daquilo que Deus em Cristo fez por nós. A graça que significa que Deus não nos dá o que merecemos. A condenação. Porque lançou sobre o Cristo o que nós merecíamos, mas aceitou receber por nós o sofrimento da cruz. A graça nos dá o que nós não merecemos, a misericórdia não nos dá o que nós merecemos, que é a condenação. Talvez você poderia olhar para esta mulher e dizer, olha, Deus usou para com esta mulher misericórdia e graça. Deixou de puni-la por misericórdia e deu a ela uma nova vida. Vai, não peques mais. A graça do Senhor manifestada na vida dela. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor que nos conhece não se engana a respeito da nossa existência. Lembra que eu iniciei a mensagem falando sobre a definição ou a percepção clara de quem nós somos? Às vezes nós erramos nos nossos conceitos, pensamos que somos o que não somos e deixamos de confiar do que Deus disse que nós somos ou seríamos. E a Bíblia fala que somos mais que vencedores, somos eleitos, transformados, novas criaturas. E precisamos viver como tal. Nós precisamos entender que o Evangelho transforma a nossa vida. Com certeza aquela mulher que foi pega em adultério teve a compaixão do Senhor, a misericórdia do Senhor, e o Senhor se negou em deixá-la naquela condição. Porque também é outro equívoco que nós muitas vezes nos encontramos nele. Ah, o irmão pecou, eu não posso condenar, deixa ele pecar sossegado. Não é isso. Se você está entendendo isso nessa mensagem, você está equivocado. O que nós queremos dizer é que o pecado não lhe condenará se você humildemente se colocar diante do Senhor, confiando que Ele pode encher a sua vida de graça e misericórdia e transformar o seu coração. Quais foram as palavras finais de Jesus para essa mulher? Vai e o quê? Continue pecando. Não foi isso que Jesus disse. Vai e não peques mais. Às vezes a gente vem para o culto, Deus fala conosco, a gente diz, Senhor, está aqui o meu coração, me perdoa. E aí vamos embora e fazemos a mesma coisa. Há diferença de remorso por arrependimento, queridos. Às vezes a gente tem muito medo da consequência do pecado, mas o que o Senhor quer é um coração que o ama,
que não peca, não simplesmente porque não quer ser punido, que não peca porque tem um compromisso íntimo e verdadeiro, uma comunhão verdadeira com o Senhor. Deus nos chama à santidade. E é essa terceira frase que eu quero compartilhar, porque a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós, em Cristo Jesus, somos nova criatura, fomos sarados, perdoados, transformados, renovados pelo Senhor. Deus fez de nós pessoas novas. Vai e não peques mais. Depois de pronunciar esse perdão à mulher, Jesus propôs a ela um novo começo, um relacionamento diferente, um relacionamento com pessoas que a amavam e queriam o bem dela, que não queria abusar ou explorá-la, mas queria derramar sobre ela graça e misericórdia. Não é a ideia, o Senhor não deixou de forma alguma a ideia de que ela poderia dali para frente continuar cometendo seus pecados, que estava tudo bem. Chamou ela à responsabilidade, vai, mas preste atenção, saia desta vida, não volte aos mesmos erros, santifique-se diante do Senhor, tenha uma vida de compromisso, de lealdade, você agora é uma nova criatura. E é interessante que também o Senhor não disse, vai, porque agora nunca mais você vai pecar. É preciso esforço para não pecar, porque temos uma natureza pecaminosa. Mas nós, com a ajuda do Senhor, podemos viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de santidade. O que o Senhor queria de fato era uma vida de relacionamento, que ela tivesse uma vida de relacionamento com Ele, tivesse uma vida de comunhão plena com Ele, tivesse uma vida que confiasse em todos os momentos de que Ele cuidaria dela. O Senhor redirecionou a vida dessa mulher. Nós cremos que Deus decretou todas as coisas. Aliás, esse é um dos pontos da teologia reformada, mas nós não podemos nos esquecer que também está inserido na teologia reformada, meus irmãos. Se alguns gostam de mencionar, na teologia calvinista, que nós somos responsáveis pelos nossos atos. O homem continua responsável pelos seus atos. Não há como nós explicarmos esta linha tênue da nossa responsabilidade com a soberania de Deus. O que nós precisamos afirmar é o que a Bíblia nos ensina, que Deus é soberano e que você é responsável. Porque se você peca, é você quem peca. Você é responsável pelos seus erros. E se nós nos entregamos, se nós vivemos uma vida reta, somos nós que estamos também procurando servir ao Senhor e agradá-lo de todo o nosso coração. A palavra de Deus nos ensina que nós podemos ter uma vida de santidade, uma vida de retidão diante do Senhor. Nós não podemos fugir do objetivo principal de Deus para a nossa vida, queridos, de nos santificar. Deus é totalmente soberano e nada acontece sem a manifestação e expressão da sua vontade. Se nós disséssemos que tem coisas com as quais Deus não tem controle, nós diminuiríamos Deus. Deus deixava de ser Deus. Por que nós o reconhecemos como Deus? Porque cremos que Ele tem o governo e o controle sobre todas as coisas criadas. Foi Ele quem criou e é Ele quem controla e conduz, conforme lhe apraz, conforme a expressão da sua vontade. Mas nós precisamos também obedecer os mandamentos que Ele deixa para nós. O homem é inteiramente responsável pelo bem ou mal que pratica na vida. Um dia haverá de prestar contas diante do trono do Senhor. Nenhum de nós escapará. Todos nós um dia estaremos diante do Senhor. Assim, meus irmãos, a nossa vida, o nosso futuro,
está diante de nós e está aberto. As palavras de Jesus para essa mulher, vai e não peques mais, deu uma nova perspectiva para ela. Um dia você ouviu o Senhor falando isso para o seu coração, porque você se arrependeu, se rendeu diante do Senhor. E o Senhor disse a você, vai e não peques mais. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida também de confiança, de que o Senhor não lhe deixará só. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso fez diferença na vida dessa mulher, sem dúvida alguma. Porque quando Jesus disse a ela, vai e não peques mais, não disse, vá sozinha. Ele acompanhou. A história da vida daqueles que se rendem a Jesus é uma história de uma vida acompanhada pelo Senhor. Nós já recebemos o perdão do nosso Senhor e Salvador e ouvimos como aquela mulher uma proposta de vida diferente. Uma vida santa, consagrada, uma vida de compromisso, de trabalho, de responsabilidade. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nada nos prende, nada nos obriga a continuarmos sendo da forma que temos sido até aqui. Quem sabe você está se identificando com as marcas de experiências negativas de vida que estão presentes sobre você. Mas hoje o Senhor quer desfazer essas marcas e colocar você na marca de Cristo Jesus. E você não precisa continuar vivendo e caminhando a sua jornada pensando que o que você é o que você era. Assim como o Senhor mudou e usou Paulo, o Senhor mudou e usou Moisés, Abraão, Pedro, o impetuoso, Deus pode mudar e usar você, por causa da sua graça bendita. Nós podemos ter uma vida diferente, uma vida harmoniosa com os princípios da verdade de Deus. Que Deus nos dê aquilo que nós precisamos para vivermos em santidade. Deus nos vê como pecadores, mas não para condenar, para perdoar. Diferentemente do que o mundo, as pessoas às vezes veem, nos vê como pecadores para condenar. Mas em Cristo Jesus você pode viver como alguém que foi perdoado, recebeu a graça perdoadora de Deus e vive uma vida abundante como vencedor na sua presença. Onde estão os teus acusadores? Eles não te condenam? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que Deus te abençoe.